Então, gente, hoje a gente vai ver log, né? Logaritmo. Logaritmo é uma das certezas que eu tenho que vai estar no Enem de 2021, tá bom? Vai ter uma questãozinha lá de log, tá? Geralmente, ó, geralmente, tô zoando. Geralmente, log vai ser considerado uma questão média para difícil ou provavelmente difícil. Raramente você tem uma questão de log que seja considerada fácil, talvez tenha um médio para fácil, mas fácil eu acho que nunca teve. Então, assim, um conselho que eu dou para vocês tentem, né, façam a lista, se esforcem para entender. Eu vou dar um toque em vocês. Tem muita coisa aí no slide em si que o Enem não vai cobrar tanto, pode vir a cobrar esse ano, mas ainda não cobrou, por exemplo, com o logaritmo, essas questões, né? Mudança de base, se eu não me engano, tem nenhuma também que o Enem em si cobrou, beleza? Mas eu vou dando um toque em vocês o que, que o Enem gosta de log. E vocês vão perceber que o que o Enem gosta de log geralmente é fácil. Só que é fácil para nós que estudamos matemática. O que, que eu quero dizer com isso? Vocês vão concorrer com outras pessoas no Enem. E eu falei lá na apresentação o que, que é o TRI. O TRI é a questão lá das fáceis valerem mais, difíceis valerem menos e tal. Mas o que, que define isso? É o número de acertos. Então, quando muitas pessoas acertam uma questão, ela é considerada fácil, tá? Isso que define. Não é o INEP, o MEC que define o que, que é questão fácil ou difícil. É o número de acertos. Se poucas pessoas acertaram, ela é difícil. Então, ela é difícil, então vale menos. É o caso do log. Ela pode ser uma matéria fácil para nós, mas para a maioria da população brasileira que faz o Enem, muita gente vai errar. Se muita gente vai errar, vai ser desvalorizado. Então, assim, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes também vocês vão pegar uma questão que ela é de log e às vezes muita gente vai acertar e ela vai ser considerada fácil. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Para a gente vai ser fácil. A gente vai querer acertar questões de log porque acerto vale mais que erro, independente do que seja, tá? Então, a gente vai querer acertar questões de log. Eu vou ensinar vocês como acertar a maioria das questões de log dos Enems passados, tá? Se você for esforçado, você vai conseguir acertar todas tranquilamente. De novo, mais uma vez, é uma das matérias que eu não conseguia entender, que eu não conseguia acertar questões. E aí, com muito exercício, hoje eu tenho uma facilidade muito grande com log e eu digo até que eu gosto de log. Acho muito melhor do que muitas matérias aí que a maioria gosta. Tipo, eu prefiro log do que combinação, combinatória, melhor dizendo. Eu prefiro log do que probabilidade. Eu prefiro log do que, sei lá, qualquer, sabe, essas outras matérias que também são consideradas difíceis. Beleza? Do que trigonometria, eu prefiro log, entendeu? Então, eu vou ensinar vocês como fazer a questão, acertar questões. O que, que vocês precisam para acertar questões? Lembra que o que a gente quer é acertar a questão, não é ficar inventando moda demais, tá bom? Então, a gente vai ver a definição, o que, que é o log em si, as suas consequências. A gente vai ver as propriedades, e isso aqui é o que o Enem vocês precisam saber, principalmente. Principalmente duas das propriedades que eu vou falar, tá? A gente vai aprender também mudança de base, mas isso aqui o Enem não gosta muito, não lembro de ter cobrado isso no Enem, geralmente é mais vestibular, que vocês precisam saber. Assim como o logaritmo, o Enem também nunca cobrou. E a gente vai ver função logaritma, que o Enem também gosta. Então é praticamente função logaritma, isso aqui, e vocês vão aprender definição também, e aí fica fácil de entender esse e esse, tá bom? Lembra que função é sempre a mesma coisa, um x variando e assim variando um y, tá bom? Vamos lá. Definição. Observe o seguinte problema. Qual expoente, log, vocês vão reparar que tem tudo a ver com exponencial. Qual expoente devemos elevar o número 3 de modo a obtermos 243? Traduzindo, ou seja, 3 elevado a x, por que x? Porque eu não sei qual é o expoente. Então é uma incógnita, chamei de x, poderia ser qualquer coisa. 3 elevado a x é igual a 243. Essa é a pergunta. Como que eu resolvo isso aqui? Só que vocês vão perceber que isso aqui eu posso resolver usando o meu conhecimento lá da exponencial que eu ensinei vocês. Qual que é a melhor forma? Fatora o 243 e tenta, se possível, chegar numa base 3, porque aí você vai ter bases iguais, logo os expoentes serão iguais. Então a gente faz o quê? Fatora o número 243, é o modo mais fácil,
E a gente percebe que temos 3 elevado a 5 igual a 243. Logo, o meu x é 5. Ou seja, eu teria isso aqui, ó, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 5. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Logo, x é igual a 5. Traduzindo, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai chamar de 5, chamaremos de 5, ó, tá errado esse é aqui, 5 o logaritmo de 243 na base 3. Ou seja, o log de 243 na base 3 vale 5. Bom, relaxa que a gente vai entender isso aqui. Depois me lembrem de tirar esse E aqui antes de mandar para vocês. Então, sendo A e B números reais positivos, tá? Com A, o A não pode ser 1, tá? Ele pode ser qualquer número real positivo, ou seja, ele pode ser 0,1, mas ele não pode ser 1, tá? Com A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A o expoente real x, que deve dar a base A, de modo que a potência obtida seja igual a B. Não entendi nada. Isso aqui que está nesse textinho complexo aqui, é isso aqui, ó. Log de B na base A é igual a x. Ou seja, isso equivale, isso aqui é o sinal de equivalência, a B ser igual a A elevado a x. Traduzindo, vou fazer aqui no cantinho, ó. O log de B na base A é igual a x. O que eu vou fazer? Esse A vai passar aqui chutando o x para cima, virando o x o seu expoente. E isso vai ser igual ao B. Então, ó, o A elevado a x é igual ao B. Tá? O log, então, ele me ajuda a resolver questões como essa aqui, ó. Questões onde a minha incógnita, perdão, está no meu expoente, tá? Então, por exemplo, aqui ficou fácil de eu fazer porque eu podia fatorar e tal. Mas e se eu tivesse, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, ó. 3 elevado a x é igual a 38, por exemplo. Ou seja, qual número precisa levar o 3 para dar 38? Isso aqui você não consegue resolver. Isso aqui você não consegue resolver. Por quê? Porque você percebe que se você colocar qualquer número aqui, nunca vai dar 38, o número inteiro que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, o 3 elevado a 1 dá 3, o 3 elevado a 2 dá 9, a 3 dá 27, está chegando perto. A 4 já está dando 27 vezes 3, 21, vai 2, 5, 6, mais 2, 81. Passou. Então, o número está entre 2 e 3, mas que número é esse? Não tem como eu saber fatorar. Se eu fatorar o 38, perceba que eu já tenho um 2 aqui, ó. Esse 2 aqui já me avacalhou aqui, porque eu não posso igualar com a base 3. Então, o log veio para resolver esse tipo de problema. Qual que é o meu x aqui? Tá? E a gente vai ver como que resolve isso com o log. Então, traduzindo, o log de um número, no caso B, na base A, ele é igual a x. Logo, então, dessa forma, viu? Para os conectivos, vocês usarem a redação. O B, que é o meu logaritmo aqui, o que está sendo, né? O que é o logaritmo B, ele é igual a base elevada a x. Tá bom? Relaxa que com o tempo isso aqui vai se tornando habitual. Lembra que a base vai chutar o que está lá do outro lado, igualando o que está aqui, o grandinho aqui do log. Beleza? O que é cada um? O B a gente chama de logaritmando, o A é a base e o X é o logaritmo, é o resultado, tá? É o resultado. E o B é o logaritmando, o que a gente está aplicando o log. O A é a base, isso aqui a gente acaba lembrando fácil, o logaritmando a gente geralmente não esquece. Geralmente esquece o nome, né? Logaritmando, tá. Mas a base, porque a gente vai falar muito de base 10, então base acaba ficando na cabeça. Tá bom? Então, aqui eu trouxe dois exemplos, ó. O log de 32 na base 2 e o log de 625 na base 0,2. O log de 32. O que é o log? O log de 32 na base 2. Eu não sei, né? Eu não sei o resultado, então eu vou chamar de x. Como que eu resolvo isso aqui? O 2 vai levar o x e isso vai igualar a 32. Então, 2 vai levar o x e isso eu vou igualar a 32. Isso aqui dá para eu resolver. Fazendo rapidinho, você fatora o 32 e você encontra o quê?
você encontra o 2 elevado a 5, né? 2, ó, 2, 1, 4, 8, 16, 32. Isso mesmo, 2 elevado a 5. Se as bases são iguais, x igual a 5. Logo, dessa forma, o x vale 5. Então, eu posso substituir ele aqui, ó. Então, eu descobri que o log de 32 na base 2 vale 5. O logaritmo é igual a 5. O logaritmando 32 e a base é 2. Tá bom? Se você fizer a mesma coisa com 625, é a mesma coisa, ó. Log. As bases vão ser sempre iguais? Não. Como assim sempre iguais? Depende do log que ele te der. O exercício que vai definir a base. Tá bom? O exercício define a base. Geralmente a gente vai usar a base 10, quando ele não me der. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Mas não. Tá vendo que eu usei 2, aqui eu já usei 0,2? 0,2 já é diferente. Poderia ser 4, 10, 1000, 1 bilhão, 37. A base é um número. Aqui, ó. A base, que no caso é o A aqui, ele pode ser qualquer número diferente de 1 e positivo. Não pode ser negativo também. Tá bom? Ou seja, maior que 0. Então aqui, ó. O log de 625, lê sempre assim, 625 sobre, perdão, na base 2, 0,2 no caso. Eu não sei, vou chamar de x. Então, ó, o 0,2 vai levar o x, 0. No lugar da vírgula eu fiz 2. Aí ficou 2 pequenininho. Elevado a x, isso é igual a 625. Aí, meus amigos, como você pode resolver? Primeiro, transforma isso aqui numa base mais interessante, né? Você pode pôr 2 sobre 10 elevado a x. Deixa eu ver se daria certo. Se é melhor caminho. Nesse caso aqui, eu acredito que não vai dar certo, né? Porque aqui você tem um 625, isso aqui é múltiplo de 5, aqui você tem um 2 sobre 10. É, um 2 sobre 10 é um quinto, né? É, dá pra resolver. Fica um quinto elevado a x, ó. Bom que a gente pratica exponencial. Isso é igual a 625. De onde saiu esse um quinto? Ó, 0,2, aqui ó, aqui em cima. 0,2 é igual ao quê? 2 sobre 10. 2 sobre 10, divide por 2 em cima e embaixo, é um quinto. Daí que saiu um quinto. Lembra que o x, ele não é nem só do 1 e nem só do 5. Ele é da fração inteira. Tá? Aí você vai fatorar o 625, eu vou adiantar aqui para vocês. Já vou pôr na base 5 aqui, ó. Ó, 5, 1 dá 5, 2, 25, 3, 125, 4, 625. Então, é a mesma coisa que isso aqui. Tá vendo que a base é praticamente igual? Aqui eu só preciso inverter. Então, o que eu vou fazer para inverter? Vou pôr um menos aqui, ó. Aí eu inverto a fração. Logo, 5 elevado a menos x é igual a 5 elevado a 4. Se as bases são iguais, menos x é igual a 4. Logo, x é igual a menos 4. Tá? Essa é a resposta. Tá bem ruim minha canetinha, hein? Vixe. Então, traduzindo, o log de 625 na base 0,2 é o quê? É menos 4. Tá? Essa é a resposta. Perceba que o resultado pode dar negativo. O que não pode ser negativo? Nem o b, ou seja, nem o logaritmando e nem a minha base. O meu logaritmando pode ser 1. Tá? Eu posso ter, por exemplo, log, sei lá, de 1 na base 5. O que eu não posso, ó, não posso isso aqui, ó. O log de 5 na base 1. Porque a base não jamais pode ser 1. Tá bom? Isso aqui não pode. Isso aqui pode de boa, tá? Qualquer um aqui pode. Mas o 1 nunca pode estar na base e nem ter números negativos em nenhum deles. O resultado em si pode ser negativo. Bom, a gente acabou de ver um exemplo. Vamos lá, vamos ver esse textinho aqui. As condições de existência do logaritmo log AB são, traduzindo, né? Não sei porque eu pus isso aqui se já está escrito aqui, mas tá, o B maior que 0, o A maior que 0 é diferente de 1. Quando a base é igual a 10, o logaritmo, a gente chama de logaritmo decimal, essa base pode ser omitida. Ó, perceba aqui, ó, eu pus log de 5 na base 10, e isso é igual a só log de 5. Perceba que eu não tenho um númerozinho aqui embaixo. Então fica intrínseco que isso aqui é um log decimal e a base é 10. Tá bom? Quando a base é o número e, que é uma constante, que a gente chama de constante de Euler, não fala Euler, é Euler que fala, eu acho. Euler, que vale 2,71828, blá blá blá, esse logaritmo é chamado de logaritmo neperiano ou natural. É representado pela notação Ln, tá? Traduzindo, quando você tiver isso aqui, ó, o log de um número que eu vou chamar de, por exemplo, ali no exemplo eu usei 18, né? 18, a base é e. Esse e, quando tiver no log, gente, ele tá falando desse número aqui, ó. Que é o quê? É um número irracional. É como se fosse o pi lá.
tá? Precisa saber? Não, você não precisa decorar isso aqui, tá? Só trouxe aqui para vocês saberem que é um número, que ele tem valor, que ele é maior que 2 e tal. Quando eu tiver isso aqui, eu posso simplesmente chamar isso aqui de LN, de navio, tá vendo? E não preciso pôr a base. Se é LN, já fica também intrínseco que a base é o E, tá bom? Quando tiver o LN, é isso. Só isso que muda. A galera se confunde com o log natural, mas, cara, não mudou nada. Continua sendo um log, só que a base dele é o E, em vez de ser base 10 ou base 3, tá bom? E aí a gente chama isso aqui de logaritmo natural. Só isso. Esse neperiano aqui eu trouxe também, mas muito raro algum exercício trazer isso. Se trouxer, vai ser vestibular. O Enem nunca vai trazer com esse nome, tá bom? Nunca diga nunca, né? Mas enfim. Beleza? Manjou isso aqui, é um número irracional, mais um exemplo de número irracional para vocês, né? A gente não vê tantos números irracionais. Enfim, consequências. Agora, o que são os logs famosinhos? Vamos dizer assim. Quando a gente tiver um log de um número que ele é a própria base, o resultado sempre vai ser 1. Por exemplo, log de 7 na base 7. Eu não preciso fazer o cálculo, eu sei que é 1. Como que eu provo isso? Eu provo assim, ó. X, vou fazer essa prova rapidinho, né? Ó, a base vai elevar o x, 7 elevado a x, e vai igualar com o logaritmando. Isso é igual a 7. A base é igual. Qual número tem aqui? 1. Se a base é igual, x é igual a 1. Tá bom? Então, quando o log for do número igual, o logaritmando for igual à base, o resultado é 1, pois a é igual a elevado a 1. Tá bom? Agora, quando eu tiver o log do logaritmando valendo 1, qualquer base que seja, o resultado dá 0. Por exemplo, você lembra que eu coloquei aqui o log de 1 na base 5? Eu não preciso fazer o cálculo, eu já sei que dá 0. Como que eu provo isso? Eu provo fazendo o cálculo, se eu quiser. Ó, eu vou chamar de x. 5 elevado a x é igual a 1. Mas o que é 1? Quando eu estou fazendo exponencial e igual a 1, o que eu faço? O que eu falei para vocês? Iguala isso aqui à base que você quiser, que no caso é o 5, e faz elevado a 0. 5 elevado a 0. Bases são iguais e x é igual a 0. Por que eu posso fazer isso aqui? Porque o 5 elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1, tá? Uma das primeiras propriedades que eu falei com vocês lá na aula de exponencial, tá? Então, o log de 1 em qualquer base, pode ser em 1 milhão aqui na base, vai continuar valendo 0, tá bom? O resultado dá 0. Pois 1 é igual a elevado a 0. Então, qualquer valor que eu pôr no A aqui elevado a 0, dá 1. Beleza? Diferentemente do 0, né? Se eu pôr 0 aqui, 0 elevado a 0, continua valendo 0. E isso é uma das explicações para a base A nunca poder ser igual a menor que 0, tá? Ou igual a 0. Tá vendo que aqui está maior que 0, ó? E não maior ou igual? Então, nunca pode ser igual a 0. Beleza? E quando eu tiver um número, por exemplo, 7, de novo, eu gosto do 7, elevado a log de, sei lá, 15, estou pegando números aleatórios. Na base 7, isso aqui dá o quê? Dá o próprio 15, tá? Enfim, esse aqui eu não vou demonstrar por 2 motivos. Primeiro, é cansativo, tá? E segundo, o Enem não vai te cobrar isso. E eu acho difícil até vestibular te cobrar isso. Por que eu pus aqui? Eu pus porque se eu não tivesse colocado, ia ficar pequenininho esse slide aqui. Tô brincando, é uma informação. Mas qual que você precisa saber? Esses aqui, ó. Qual é o principal? Esse aqui. Tá bom? Mas se você souber o primeiro também, o log de um número na mesma base é sempre 1, é bom. Ah, não lembrei disso. Faz um raciocínio na hora, tá? Cria um número da sua cabeça, passa ele aqui elevando o x, vê o que dá, tá? Resolve com o exponencial, que você chega nesses dois aqui fácil, fácil. Esse aqui, não perde seu tempo, senão. Tá bom? Propriedades. E isso que eu falei, que o Enem gosta. Além desses dois aqui, o Enem gosta disso aqui. E eu vou falar qual delas que ele gosta mais. Tá bom? Na verdade, das 4 aqui, 3 ele gosta mais, a última ele não gosta muito, não. Eu nunca vi cobrar, pelo menos. Vamos lá. Sendo A, B e C números reais e positivos, e o A é diferente de 1, ou seja, o A provavelmente vai ser a base, né? O que a gente tem? Quando eu tiver o log de dois números multiplicando, eu posso separar eles em 2 log somando. Lembra lá no exponencial, que é parecido com o exponencial, né? Quando eu tenho isso aqui, ó, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à terceira, eu posso manter a base e somar.
Tá vendo que uma multiplicação virou uma soma de expoente? Aqui é o contrário, né? Não é a mesma coisa. Uma multiplicação virou uma soma, só que não é expoente. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, ó. O log de 7, e lá, novidade, vezes 2. Numa base 15 aqui, estou inventando. Eu posso separar ele em um log só, de 7, na base 15, a base mantém, mais o log de 2 na base 15, a mesma base. Perceberam que eu desmembrei? Ah, então eu preciso ter dois números? Não, você não precisa ter dois números. Você pode ter isso aqui, ó. Um log de 6 na base 10, tá? Pra vocês pegarem o hábito de ver a base 10. É a mesma coisa que um log de 2 mais um log de 3. Por que que é a mesma coisa? Não é para a letrinha não, tá? Por que que é a mesma coisa? Porque 6 é 2 vezes 3. Então eu já desmembrei direto. Tá vendo? Isso aqui o Enem ama, tá? Isso aqui vocês precisam saber, tá? Eu acho que é bem tranquilo de lembrar, é bem intuitivo, por conta lá da exponencial. E, cara, com essa aqui, com essa de baixo aqui, você resolve, sei lá, uns 70% das questões de log no Enem, tá? As outras 30 vai ser de função logarítmica e provavelmente essa aqui. Só que essa aqui tá bem intrínseca nessas duas, então essa aqui não é a parte em si. Tá bom? Fração. Cara, se a multiplicação você somou, a fração não é o oposto, é a divisão. Então a divisão você vai subtrair, tá? Esse aqui eu não vou trazer um exemplo, porque se vocês entenderam bem essa aqui, só lembrar que vai ser diferença. Então, ó, log de B sobre A. Eu peguei o log de B menos o log de C. Eu falei B sobre A, gente, desculpa. O log de B sobre C, ou seja, B dividido por C, eu posso desmembrar em um log de B na mesma base A, menos um log de C na mesma base A. Tá bom? Isso aqui a gente vai ver nos exercícios, então não vou perder muito tempo com exemplos. Agora, esse aqui tem gente que fala peteleco, né? Eu acho bem tosco, mas assim, se ajuda você a gravar, legal. Quando você tem um log de um número elevado a outro número, esse número que está no expoente, ele vem chutado aqui para trás, multiplicando o log. Tá? Por que para trás, né? Podia ser para frente, mas para trás ajuda o aluno a não confundir. Então, esse aqui eu vou fazer um exemplo. Log de 7 elevado a 2 na base 10, tá bom? O que eu posso fazer? Em vez de eu ter isso aqui, ao invés de eu elevar isso aqui ao 49, tá? Eu posso simplesmente manter o meu 7 aqui e jogar o meu 2 para cá multiplicando o log. Então fica 2 vezes o log de 7. Tem uma explicação bem tranquila de vocês entenderem isso aqui, né? Se você tem aqui, ó, um log de 7 ao quadrado, o que é 7 ao quadrado? É 7, bosta, só. É 7 vezes 7. Desmembra isso aqui para mim. Log de 7 mais log de 7. Mas, meu amigo, o log de uma coisa mais o log dessa mesma coisa não é duas vezes o log dessa coisa? Tá? Esse é o raciocínio de dar o petelecozinho, tá? Então, qualquer coisa, tiver log, mais um último exemplo para fechar. Log de x elevado a y, ó, para vocês verem que letrinha não muda nada, tá? Letra e número é a mesma coisa. O y vem para cá, então o y que multiplica o log de x. Tá bom? Belezinha? Tranquilo? E o último aqui, quando você tem o log, agora a base sendo elevada a um número, aí esse número passa a dividir o log. Tá? Vou fazer um exemplo, mas bem rapidinho, porque o Enem não gosta. A base agora é 7 ao quadrado e o meu log em si é 37, por exemplo. Então, esse 2 que está sendo elevado à base, ele passa dividindo o log. Log de 37, na mesma base 7, e divide por 2, porque aqui estava o 2, tá? Esse aqui eu não quero que vocês fiquem perdendo tempo com isso não, tá bom? Mas ele é o inverso dessa paradinha aqui, né? Porque aqui estava o logaritmo levando, aqui vai ser a base. Se aqui eu multipliquei, aqui eu vou dividir, tá? O que eu quero que vocês lembrem? De coração, lembra desse aqui, por favor, tá? Porque esse aqui, esse de baixo, vai ser meio óbvio, se você lembrar o primeiro e lembrar que divisão e multiplicação a gente considera como opostos aqui na matemática. E lembra desse aqui que é bem intuitivo. Mas esse aqui você não precisa decorar, porque se você aprendeu bem esse primeiro, esse aqui também entra na cabeça pela lógica. Deixa eu ver aqui as perguntas.
Tá abrindo. Ué, por que tá demorando para abrir as perguntas? Abriu. Isso aí é um A elevado a C, né? Sim, é um A elevado a C. Bom, vou fazer bem grandão aqui, ó. Bem grandão para a base ficar destacada. Um log de x, que eu não sei. E agora eu tenho 10 elevado a 2. Esse 2 está elevando a base, tá? Ó, a base. Aí esse 2 aqui vai dividir o meu log. Ah, mas não precisa, beleza? Mas é isso, tá vendo? Aqui ficou ruim, mas é o jeito que eu fiz pelo próprio programa do PowerPoint isso aqui. Então, ele fez assim, ficou bem ruimzinho, mas foi ele que fez, então julguem ele. Um adendozinho, o C, ele não pode ser isso aqui é um adendo besta, né? O C tem que pertencer aos reais, e nesse caso aqui, o C, além de pertencer aos reais, ele tem que ser não nulo, tá? Esse asterisco significa não nulo, ou seja, ele não pode ser zero. Até porque se o C for zero, você vai estar dividindo o número por zero, e adivinha, não pode. Alguma dúvida, gente? Por favor, se tiver dúvida, me fala, porque isso aqui é muito importante para o Enem. Tá? Não quero que vocês saiam daqui com dúvida nisso aqui. Vocês sabem que eu sou sincero, né? Eu falo o que cai mesmo e o que não cai. Então, se eu tô falando que cai isso aqui, é porque vocês precisam saber isso aqui, esses dois. Alguma dúvida? Ou podemos seguir o baile? Ai, ai, os dedinhos estalando. Nenhuma dúvida? Vou seguir então. A aula fica até mais caladinha sem a Grazi, né, gente? Sossego. Tomara que ela não veja essa aula. Tô falando mal dela. Considera. Tô brincando. Mudança de base. Agora a gente vai aprender a mudar a base. Lembra que a base, ó, base, isso aqui é a base, o Azinho aqui. Se eu quero mudar essa base, é um processo chatinho, mas o Enem não cobra muito, então não precisa preocupar muito, mas a gente vai falar, obviamente. Considerando o logaritmo B na base A, em que B, tal, respeitando as regras, traduzindo, tá respeitando as regras do logaritmo. Se a gente desejar escrever esse logaritmo em uma base C, em que o C respeite a regra também, a gente pode utilizar a seguinte propriedade. O log de A, como que eu fiz para lembrar disso aqui? Eu usei um pouco de idiotice, mas eu lembrei. Eu já sei que eu vou ter uma fração, tá? Tem que ter uma fração. Eu quero o quê? Eu quero mudar a base. Se eu quero mudar a base, eu já vou para a base que eu quero aqui, ó. Eu quero o C. Qual que é mais importante, o B ou o C? Na minha concepção, porque o B tá grandão, eu acho ele mais importante. Então eu ponho ele aqui, ó. B. Eu ponho ele em cima. E aí eu ponho o que sobrou. Ô, gente, perdão. Aqui não é C, tá? Que é uma base que já estava antes, eu quero mudar para C. Por exemplo, A. E aí, como sobrou o A, eu vou pôr ele aqui, ó. E eu quero a base C, então eu ponho base C, tá? Base C vai nos dois. O B é mais importante que o A, então ele vai em cima. O A é menos importante, ele vai embaixo. Tá? Foi a lógica que eu usei e eu nunca esqueci. Então, aqui, ó. Escrever log de 5 na base 7, passando ele na base 2. Então, como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu sei que vai ter uma fração. Então, eu vou pôr o log. Qual que eu quero a base? A base é 2, então eu vou pôr o 2 aqui. O log de 2. Qual que é mais importante? Olha o 5, tá grandão, né? Então, 5. O outro embaixo que sobrou foi o 7. Então, o log de 2, que é o que eu quero. E aí tá a sua resposta, ó. Transformei. Tá vendo que eu só tenho log agora na base 2? Não tem nenhum log na base 7, tá? Fazendo a mesma coisa com esse aqui, ó, log 3. E esse aqui a gente vai poder dar uma melhorada nele depois. Ó, eu quero base 4, então, ó, log 4. Qual que é mais importante? É o 4, então vai em cima. Log, eu quero a base 4, menos importante 3. E o log de 4 na base 4, números iguais, eu posso simplesmente pôr 1 aqui. Então é 1 sobre log de 3 na base 4. E aí isso aqui a gente vai ver que é o cologaritmo. Enfim, a gente vai ver isso mais pra frente. Entenderam? Um detalhe. Os alunos, eles tendem a fazer o seguinte. Confundir propriedade. Quando eu tenho isso aqui, por exemplo, ó, pegando esse mesmo exemplo aqui do log 7 e tal, já pus ele na base 5, ó. Log de 5 na base 2 e o log, eu falei base 5, mas é log na base 2. Log, opa, apertei o botão aqui. Log na base 2 é o 7. Os alunos tendem a ver esse treco aqui e faz assim, então eu posso fazer um menos o outro, porque está na fração. Não, gente, não pode. Você já está com ele na fração. Você só pode fazer um menos o outro quando o log
é uma fração. Logaritmando, ó. Se fosse isso aqui, aí sim. Mas isso aqui nunca foi igual a isso aqui, tá? Isso aqui não é igual a isso aqui, tá? Esse treco aqui não é igual a esse treco aqui, tá bom? São diferentes. Tá vendo que você tem dois log? Ó, log aqui e log aqui. Aqui você só tem um log, aí beleza, tá bom? Então não pode fazer isso aqui menos o de baixo, tá? Eu falo dos alunos porque eu também confundia muito isso aí. Ou então eu vi isso aqui, ó, que eu confundia também. Log de x vezes o log de y. Aí eu falava, então eu posso simplesmente somar, porque tem, né, multiplicação. Não, tá diferente. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Tá? Isso aqui, esses dois são coisas diferentes, ó. Tem dois log aqui, aqui só tem um. Tá? Esse aqui eu posso desmembrar. Esse aqui, jamais. Tá bom? Satisfazendo todas as condições existentes do logaritmo, podemos escrever que o log de b na base A é igual a 1 sobre o log de B. Repetindo, o log de B na base A é igual a 1 sobre o log de A na base B. Então, se eu inverter o logaritmando x com a minha base A, eu posso simplesmente pôr 1 sobre, aí eu faço a inversão assim que eu fiz aqui, ó. O log de A na base x. Foi o que aconteceu aqui, vocês repararam? Repararam aqui que eu inverti? Ó, eu vou inverter esse aqui de baixo, ó. O resultado não ficou 1 sobre o log de 3 na base 4? Olha, eu inverti a base e o logaritmando desse aqui, ó, e coloquei um 1 em cima. É o inverso que a gente fala, né? Quando tem uma fração assim com 1 em cima. Beleza? Ou seja, passa esse aqui. Não, deu um gritão agora, né, gente? Desculpa. Passa esse daqui multiplicando. Então, o log de B na base A multiplicado com o log de A na base B é igual a 1. Traduzindo de novo. Ó, o log de 7 na base 2 multiplicado com o log de 2, tá vendo que são inversos? Esse resultado sempre vai dar 1, tá? O inverso aqui, se você inverter base e logaritmando e multiplicar eles invertidos, sempre vai dar 1 o resultado, tá bom? Parece muito com a lei fundamental lá da trigonometria, né? Nada a ver, né? Nada a ver. Não falei nada com nada agora. Enfim, tá? Eu preciso saber isso? Não, pro Enem você não precisa saber isso, mas é bom saber, porque vai que cai, né? Nunca caiu, mas vai que cola, vai que cai, tá? Colog é outra coisa que nunca caiu, mas vai que cai. O colog é basicamente o inverso do seu log, tá? Só que assim, perdão, não é o inverso, é o oposto, né, gente? Oposto, inverso e na matemática oposto são coisas diferentes, tá? Qual que é o inverso de x? Dá uma aulinha para vocês aqui agora disso. É 1 sobre x. Qual que é o oposto de x? É menos x, tá? Oposto tem a ver com, vamos falar em termos práticos, tem a ver com o sinal, né? E o inverso tem a ver com inverter o número, tá? Então, cologaritmo é o oposto do seu logaritmo. Então, se eu tenho aqui, ó, o log de 7 na base 2, qual que é o seu colog? Aqui, ó, o seu cologaritmo, colog, é o menos. Perdão, gente. O seu colog, vou pôr só isso aí, colog é o menos log de 7 na base 2. Só que a gente vai ver que algumas coisas acontecem. Por quê? O menos log de um número, o menos log de, sei lá, 2 na base 7, esse menos aqui, eu posso escrever ele como menos 1, não posso? O menos 1 é a mesma coisa que menos, certo? Só que, cara, eu tenho um número multiplicando log. Qual foi a propriedade que eu ensinei vocês do peteleco? O número estava aqui, pulou para cá. Então eu posso voltar com ele para cá. Se eu volto com ele para cá, eu tenho log de 2 elevado a menos 1 na base 7. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Certo? E o 1 sobre 2 é o inverso do 2. Beleza? Tô usando umas coisinhas bem basiquinhas, gente. Pode estar parecendo confuso, mas é bem basiquinho. Então, traduzindo, o cologaritmo de um número, ele é o inverso, desculpa, toda hora eu falo inverso, ele é o oposto do seu logaritmo inicial, que seria b na base a, que é a mesma coisa que chutar esse menos 1 para cá, ou seja, ele pode ser traduzido também que o cologaritmo é o logaritmo do inverso do logaritmando. Agora sim eu posso falar inverso, tá? Então, traduzindo, fazendo rápido, ó, o colog de, sei lá, não vou usar o 7, tá?
O 9 na base 3 é igual ao log de 1/9 na base 3, tá? Tá vendo? Ó, inverso. Isso é o inverso disso. E isso é o inverso disso, tá? Sim, vou deixar o slide, vocês dão uma olhada, mas não vou perder muito tempo com isso aqui, porque isso aqui o Enem não gosta. Beleza? Vamos seguindo. Tem alguma dúvida? Assim, se tiver dúvida, pode falar. Mas bota na sua cabecinha que você não precisa esquentar a cabeça com isso. Repetindo, o que que você precisa? Você precisa disso e disso. Tá bom? Para fazer Enem, quer fazer vestibular, tem que saber Colog sim, tem que saber mudança de base sim. Tá bom? Função logaritma, para a gente fechar a nossa aulinha. Gente, função, bota na sua cabeça. Vou repetir. Quantas vezes tinha que repetir de função isso? A função é um x variando e isso faz com que o y varie. Ou seja, o y variando de acordo com o x. Tá? E a função logaritma é uma função que é a mesma coisa. A diferença é que, como é uma função logaritma, o seu x vai estar no seu logaritmando. Só isso. Então, eu trouxe aqui, ó. Vou fazer aqui. Trouxe um exemplo, ó. 4 exemplos, né? F de x, ou seja, o meu y, é igual ao log de x na base 2. Tá vendo que o meu x está no logaritmando? Logo, isso é uma função logarítmica. F de x é meu x, log de x ao quadrado na base 10, tá bom? Continua sendo uma função logarítmica, tá? Só que tá ao quadrado, mas assim, é uma função logarítmica, beleza? Nesse caso aqui, o 2 chuta para cá, né? Então, isso mostra que não é uma função quadrática, é uma função logarítmica, tá bom? Y igual a log de 2x na base 0,3, y igual a log de 0,5, né? 0,5. Isso aqui já é uma função logarítmica também, só que isso aqui é uma função logarítmica constante, né? Eu acho que eu esqueci de pôr um x aqui, na verdade, tá? Agora sim virou uma função logarítmica. Isso aqui não é, tá? Isso aqui não era uma função logarítmica, isso aqui é só um número, tá? Quando eu boto um x aqui, vira uma função logarítmica. Então eu vou consertar isso aqui para mandar para vocês também, tá? Então, trouxe vários exemplos. Perceba que todos eles respeitam as condições. Quais são as condições? O logaritmando tem que ser positivo. Nesse caso aqui, nenhum desses x's aqui poderão ser negativo, tá? E a base, ela é também positiva e maior que 1. Tá vendo que aqui eu tenho uma base 0,3? Ela é menor que 1. Eu falei maior que 1, gente, perdão. Diferente de 1, tá? Ela pode ser isso. Ela só não pode ser igual a 1 e nem negativo, tá bom? Vou deixar um x aqui para ficar marcado que isso aqui também é uma função logarítmica. Tá? Então o textinho fala isso. Assim como toda função, na função logarítmica também temos um y variando de acordo com o x. Como se trata de uma função logarítmica, o x estará no logaritmando. Beleza? Nesse caso, perceba que a função é dada por f, função é dada por r para os r's, né? Domínio nos reais para os reais, definida por f de x é igual a log de x na base a, com o a respeitando a regrinha. E aqui o x também tem que ser maior que zero. Eu esqueci de pôr isso aqui, mas o x tem que ser maior que zero. Não pode ser negativo, tá? E aí a gente vai ter dois tipos de funções. Lembra lá na exponencial que quando você tem uma função com o seu número, eu esqueci o número que fica na base, é a base mesmo. Quando o seu número da base é maior que 1, ela é crescente. E quando o seu número da base é menor que 1, diferente de zero, ela é decrescente. Aqui no logaritmo vai ser a mesma coisa, tá? Quando a sua base for maior que 1, é crescente. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Tá crescente? Quando a sua base for menor que 1 e, obviamente, maior que zero, ela vai ser decrescente, tá vendo? Bom, só isso você precisa saber. Outra coisinha, não sei se vocês repararam, mas tá vendo que passou no 1 as duas? Passa no 1, tá bom? Quando eu tenho uma questão assim, desse tipo. Se eu tiver essa aqui, ó, que vai ser duas vezes, aí vai passar no 2, tá? Como que eu faço essas análises? Muito simples, ó. Vamos pegar uma função aqui, ó. Qual é a função log de x na base 2, tá? É a mais basiquinha. Isso aqui é igual a y, certo? Então, qual que vai ser meu y quando o meu x for 1? Põe valores conhecidos. Cara, lembra, log de 1 é sempre zero, logo o seu y é zero. Então, quando o meu x for 1, por exemplo aqui, meu y é zero. Então, 1, y zero. Então, esse é o ponto. Beleza? E quando o meu x for igual a 2, base logaritmando igual, o resultado é 1. Então, quando ele for 2, mais ou menos aqui, o seu y vale 1. Aqui, ó. Tá bom?
E aí, quando ele for 4, só mais um, 4, o seu y, ó, faz o resultado aqui, ó. Se você não souber fazer de cabeça, faz aqui o resultado, ó. 2 elevado... Resultado não, a conta. 2 elevado a y é igual a 4. A principal propriedade do log, ó. O 2 levou o y e igualou ao 4. O 4 não é 2 elevado a 2? Logo, a base é igual ao y é igual a 2. Então, quando ele for 4, ó, aqui tá 2, 3, 4. Y vale 2, perdão. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter algo mais ou menos assim. Tá? No caso, isso aqui. A minha ficou uma bosta. É mais ou menos isso aqui. Tá? Por que aqui deu negativo? Porque aqui você está tendo x menor que 1. Se o x é menor que 1, o seu y aqui, o seu x vai dar raiz, né? Desculpa, vai dar fração. Por exemplo, se for meio. Se é meio, eu inverto e elevo a menos 1. E aí, por isso que o y dá menos 1 aqui. Tá bom? Tá? A mesma coisa vai servir para esse aqui, ó. Você já vai ter que inverter. Então, ele vai só diminuindo. Entendeu? Entenderam? Tranquilo? Perceberam que função é tudo igual, velho? É só substituir o x e descobrir o y, tá? Essas assim, né? É lógico que função afim quadrática geralmente tem algumas coisinhas a mais, mas assim, na prática é só substituir, tá? Então, o que eles podem te cobrar de vocês? Eles podem cobrar, eles podem te dar a função, por exemplo, ele te dá esse negócio aqui, te pergunta qual que é a função geradora, aí a resposta tem que ser isso, ou ele te dá isso aqui e te pede o gráfico, ou um ou outro, tá bom? Ou óbvio, ele vai te dar o gráfico e vai te pedir, qual será o valor do y quando o x valer 3. Aí você vai ter que fazer, jogar o valor 3 aqui, tal. OBSzinhas. Geralmente a gente vai trabalhar com log de base 10, né, log decimal. Então ele vai te dar, por exemplo, é muito comum usar o log 2 na base 10. Ele vai te dar, por exemplo, o log 2, se eu não me engano, é 0,3. Então o exercício sempre vai te dar, porque você não vai saber isso aqui, cara. Isso aqui é coisa de calculadora, tá? Isso aqui é aproximado também, tá? Não dá exato 0,3, não, tá? Já é 9h44. Eu queria, por favor, pedir a vocês a licença de fazer pelo menos um exercíciozinho para a gente ver como é que o Enem cobra isso aqui, tá bom? Vou incomodar vocês só um pouquinho. Enquanto isso, vocês têm alguma dúvida? Por favor, gente, se tiver, não guarda para você não, bobo. Exercício de log, achei. Eu vou fazer aqui no PDF, no PowerPoint mesmo. Só confirma para mim aí se tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo para vocês? Beleza? Deve estar, né? Opa, pulei. Ó, deixa eu procurar uma que eu sei que é do Enem. Essas aqui todas eu acho que são do Enem, porque eu procurei já direto. Questões de log do Enem. Deixa eu minimizar isso aqui. Eu posso minimizar isso aqui. Pronto. Vou dar uma só do Enem. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que acabar a lista, ó. Eu parei aqui. Parei na 12, porque tem muita questão disso. Cara, eu não tô sabendo qual que é do Enem, vou usar essa aqui, tá bom? Vou fazer essa aqui mesmo. Essa aqui? Vamos fazer essa um aí. Não lembro como é que é, eu não lembro das questões. Vou fazer tempo real com vocês aqui, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Se eu errar, perdão. Vamos lá. Para se calcular a intensidade luminosa L, a medida. Deixa eu ver se está arriscando. Perdão, de novo. Tá. Eu tenho que riscar. Ué, caneta. Agora tá arriscando. Perdão, gente. Bora. Péssimo esse trem aqui do PowerPoint que não dá para apagar direto. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui na questão. Pronto. Para se calcular a intensidade luminosa L medida em lumens a uma profundidade de x centímetros num determinado lago, utiliza-se a lei de blá 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 dada pela seguinte forma. Então ele me deu uma quê? Uma função, ó. Perceba que meu y varia, meu y é isso aqui, tá, ó. Varia de acordo com o meu x, ou vice-versa. Beleza? Já risquei e não vou ficar pagando direto, não. Qual a intensidade luminosa? Quando o meu x valer isso aqui. Tá vendo que é só substituir o x aqui e achar o L? Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou substituir. Nossa, velho, tá perfeito a canetinha, olha.
Eu falei mal do PowerPoint, mas vai ter jeito não, vou ter que usar ele. Olha, velho, não agarra nada. Que coisa linda. 0,08 vezes o x. Ó, centímetros aqui ele falou que é dado em centímetros, então posso substituir direto. Nossa, velho, que maravilha. Cara, ó, aqui eu pus 7, velho. É T, é L, perdão. Eu quero saber o L aqui, ó. É só essa paradinha que eles podiam melhorar um pouquinho, tá? Pronto. Lembra que se não tem base aqui, é 10, tá bom? Vamos lá. Eu não lembro se essa questão é chata, mas vamos ver. Primeira coisa, eu vou multiplicar esses dois aqui, porque eu posso fazer isso. Beleza? Só ler de novo, ver se não tem nenhuma pegadinha. Há uma profundidade x sentido um determinado. Não precisa ser de B, dá para você falar. Tá, é isso mesmo. Vamos fazer essa conta aí. 12,05 vezes 8. Tá? Depois eu coloco os zeros. Vamos fazer direto, né? 12,5 vezes 2, vamos fazer mais rápido. 12,5 vezes 2 dá 25. 25 vezes 4 dá 100. Então isso aqui vai dar 100. Só que eu tenho uma, duas, três casas. Então é 100 com três casas. Isso dá menos 0,1. Ah, fez muito rápido. É porque a gente quer ganhar tempo aqui, né, gente? Então o log, eu espero que não tenha errado essa conta também. Não sei, deixa eu... Só conferir se essa conta dá 0,1 mesmo. 12,5 vezes 0,08. Cansar de errar a questão 5, 6 aqui já. 40 vai 4. 16 mais 4 dá 20, vai 2. 8 mais 10, 10. Pronto, são três casas. 1, 2, 3. Aí dá 1.000, velho. Por isso que dá 1. Caramba, só. Esqueci de um zero. Perigoso, hein? Perigoso. Tá? Eu paguei esse de cima aqui, não sei porquê. Já que eu já paguei, vou pagar tudo. Então, fazendo essa continha, a gente descobriu que dá 1. Tá? Como que resolve isso aqui? Tira essa base 10 aqui, tira esse log daqui. Se isso aqui é base 10, leva essa base 10 elevando a 1. Então, 10 elevado a 1 é igual a L sobre 15. Beleza? Ah, aqui é menos 1. Né? Porque aqui tem um negativo na forma. Então, menos 1. Menos 1, pronto. 0, 10 elevado a menos 1, pode pôr 1 sobre 10 ou 0,1. Vou pôr 0,1, tá bom? Então dá 0,1 é igual a L sobre 15. 15 passa multiplicando. L, ó, multiplicar por 0,1 só dá uma vírgula. 1,5, tá? Resposta letra D. Cara, sinceramente, vocês acharam difícil? Aqui eu dei uma bugadinha, mas eu acho que é de boa porque eu só fiz uma conta de multiplicação. Mas a ideia em log, vocês entenderam? Que eu só. A única coisa de log que eu fiz foi levar esse 10 para lá, elevando esse número aqui. Sabe? E, tipo assim, pode parecer, ah, mas não é isso. É isso, velho. É isso que eles cobram. Sacou? E, tipo, por isso que eu falo que não tem que ter medo de log. Sabe? As pessoas têm medo porque a própria palavra log já assusta elas, sabe? Esse trem aqui no meio de palavra, no meio da matemática, sabe? Mas, cara, é a coisa mais balela que existe. Tá bom? Eu não vou ficar fazendo muito exercício, não. Primeiro, porque é da hora. E porque também, né, vocês têm que fazer, né? Tá? Eu só fiz esse aí só para mostrar para vocês a ideia. É só substituição. Essa foi de função. Tá vendo essa aqui, ó? Ó, ele te deu log, ó. Log de 2 e log de 3. Se ele te deu, filho, provavelmente você vai ter que usar. Sacou? Com certeza vai ter que usar. Sacou? Essa aqui é mais complicadinha também, tá? Porque ele não deu a forma, vocês têm que desenvolver. Mas, ó, 8% ao ano. Então, é alguma coisa vezes 1,08 elevado a t, onde o t é o ano, tá bom? E esse t tá no exponencial, então você vai ter que usar log. Tá vendo como é que tudo faz sentido? Tá? Aqui, ó, te deu log de 2 na base 3. Aqui, você necessariamente tem que usar o log na base 3. Não vai me usar log na base 10 igual esse aqui, não. Tá bom? Porque sua conta vai dar errado. Você tem que usar na base que ele tá te dando. Porque em algum momento você vai cortar alguma coisa e tal. Tá? E ó, perceba que é diferente. Ó, log de 2 na base 3 dá 0,6 e o log de 2 na base 10 dá 0,30. Então, são coisas diferentes. Enfim, meus amigos, eu vou reformar esse errinho que tá aqui e aquele errinho que tava lá atrás e vou mandar para vocês essa aula. E aí eu vou terminar essa lista e já mando para vocês também. Tá bom?